Este é o canal da Espontânea, eu me chamo Thaís Aguiar e eu quero compartilhar com vocês o quanto o julgamento, o ato de julgar alguém, o ato de ficar me julgando me deixa uma pessoa mais pobre, mais escassa. O que é que o julgamento tem a ver com a escassez? Tudo! E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu faço um convite para vocês agora, neste momento. Pensa numa pessoa que tem o hábito de ficar julgando os outros e de ficar se julgando. Agora, observe o quanto essa pessoa é escassa. Essa pessoa é você? E se até agora você não tinha parado para pensar nisso, que julgar outras pessoas, se julgar é uma tremenda perda de tempo, de energia, agora você sabe. Eu estou compartilhando uma história pessoal e eu quero relatar aqui que isso realmente está relacionado com a escassez. Quando eu parei de julgar, de cuidar da vida das pessoas, de sair dando minha opinião deliberadamente, de ficar fazendo esse movimento para fora, de ficar apontando o erro das pessoas, jogando na cara, falando mal. Quando eu parei de fazer isso, eu ganhei muito tempo na minha vida. E essa escassez está relacionada a esse tempo que você perde. E não é só o tempo, é a energia. E quando nós nos criticamos nesse sentido ruim, desse julgamento, dessa série de julgamentos que a gente faz sobre a nossa pessoa, quando a gente desenvolve essa capacidade inútil de ficar falando mal da gente mesmo, é pior ainda, porque mexe com a nossa autoestima. E se a gente se trata assim, se a gente tece uma série de julgamentos sobre nós, o outro, ele vai se dar no direito de fazer também. É como se você abrisse uma portinha para o outro também vir aqui se intrometer na sua vida e falar mal de você. Então, eu já fui muito essa pessoa que falava muito mal de mim. Muito, muito. Principalmente quando eu achava que era de brincadeira. Ah, eu sou uma desgraçada. Ah, eu não tenho sorte. Ah, eu sou péssima nisso. Então, e outros milhões de outras coisas que eu falava sobre mim mesma para outras pessoas. Eu não sabia que eu estava abrindo a porta do inferno, porque é exatamente isso que acontece. Quando você fala mal de você para outra pessoa, ela também vai se dar no direito de falar. Então, isso é a maior perda de tempo e o maior desgaste energético que você pode ter. Não faça isso com você. Pare agora de falar mal de você. E não importa se você se acha assim. Pare de falar mal de você. Pare de pensar coisas ruins sobre você. Porque se você faz isso com você, você tem uma grande possibilidade de fazer isso com outras pessoas, porque a vida é um espelho. E o quanto isso está relacionado à nossa autoestima? Muito. Se você passa o dia se criticando nesse lugar de julgamento, se colocando para baixo, a sua autoestima vai estar sempre lá embaixo. Se você passa o dia inteiro recebendo apontamentos de outras pessoas, dizendo, olha, você tem que fazer assim, você está errando aqui, você está lá, você vai ficar o tempo todo com a sua autoestima lá embaixo. Será que você não consegue enxergar os seus erros? É necessário os outros ficarem apontando o dedo na tua cara, te cutucando o tempo todo? Não é melhor fechar essa porteira? Ir lá para dentro da sua caverna e fazer um pacto com você mesma. Foi isso que eu fiz. Eu falei assim, a partir de hoje eu não vou mais falar mal de mim. Sob nenhuma condição, nenhum aspecto, nem de brincadeira, nem para pertencer, sabe assim? Quando você está naquela rodinha, todo mundo fica falando dos seus defeitos, e aí você também fala um seu, porque tá todo mundo falando. Nem nesse momento. É desnecessário. Desnecessário. E quando eu fiz esse pacto comigo, eu também pedi ajuda do meu parceiro para me lembrar, né? Falar, tá falando mal de você, porque às vezes é tão no automático a gente se depreciar dessa forma que a gente não percebe. Então, se você convive com alguém bacana, né? Se a sua relação com a pessoa que você mora é boa, é saudável, uma pessoa que te motiva, que te puxa para cima, para frente, peça ajuda dela para ajudar nessa vigília,
Pode ser muito bom. Às vezes sozinho é mais difícil, mas não é impossível. Por isso que é bom você fazer um pacto, você sentar, criar uma atmosfera, um rito, sabe? Preparar algo gostoso para você comer, acender um incenso. Eu não sei, independente da sua religião, você pode colocar o seu véu, pode colocar a cabeça no chão. É esse momento que você faz esse pacto com muita fé, né? Você decreta que você não vai mais falar mal de você. É necessário fazer isso, porque quando a nossa autoestima começa a melhorar, a nossa vida começa a melhorar. E a nossa autoestima começa a ficar alta quando a nossa vibração também está alta. Tudo tem a ver, tudo está conectado. Então, um movimento positivo leva a outro movimento positivo e a outro movimento positivo. E quando você vive nessa positividade, você começa a sair da escassez. As coisas começam a se movimentar de uma forma mais leve, mais rápida. Isso é um fato. Isso é um fato. Aconteceu comigo. Eu parei de julgar e a minha vida começou a caminhar para frente. O tempo que eu perdia com as questões das outras pessoas, com os problemas, o tempo que eu perdia falando deliberadamente mal de alguém ou de uma situação, eu não conseguia ele de volta. Eu perdia, ele já foi. Não dá pra gente resgatar o tempo que perdeu. Dá pra gente, neste momento, parar com esse movimento que deixa a gente escasso, porque não tem nada nessa vida que custe mais, que tenha mais valor do que o seu tempo. Não tem. E o valor do seu tempo é só você que sabe. É só você que é capaz de dar. E eu me perguntava, nossa, mas aí eu não vou mais ajudar ninguém, não vou mais me interessar pelas questões de ninguém, eu vou me tornar uma pessoa egoísta. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente precisa lembrar que a vida do outro, a jornada do outro é do outro. Ele veio nesta terra, assim como você, para trilhar uma jornada de autoconhecimento, de evolução. E acredite, você vai ser uma pessoa muito mais útil quando você for convocada para ajudar alguém, para solucionar uma questão, para auxiliar, quando você estiver bem, quando você estiver potente, porque é muito pesado quando a gente não está bem e passa também uma vida vivendo a vida do outro, sabe? Fazendo tudo pelo outro, para o outro, resolvendo as coisas para o outro. Isso pode ser uma grande armadilha. Eu já fiz isso e eu me dei conta depois, quando eu avaliei toda aquela situação, que eu não estava querendo ver os meus problemas, que eu não estava querendo viver a minha vida. Então eu vou para fora, eu passo a literalmente a organizar a vida do outro, a controlar o outro, a controlar as coisas que estão fora, porque eu não tenho o meu controle interno. Então, se você é uma pessoa que só vive para o outro, só faz coisas para os outros, volte, volte. Existe uma jornada sua a ser trilhada, a ser concluída. Você não precisa abandonar as coisas que você faz, você não precisa de um dia para o outro virar as costas. Eu não acredito nesse movimento brusco. Esse movimento brusco de eliminar, de abandonar, é quando isso está muito pesado, está te fazendo mal, quando já passou dos limites, quando você já está se sentindo abusada de várias formas, você faz esse movimento. Mas quando você está envolvida numa relação, às vezes esse movimento bruto não ajuda, porque seus hábitos todos estão condicionados nessa situação. E não é de um dia para o outro que a gente muda os nossos hábitos. Não é de um dia para o outro. Exige um tempo para o cérebro entender que essa mudança está acontecendo. Exige um tempo para o seu corpo entender que essa mudança está acontecendo. Mas comece essa mudança. E comece essa mudança cuidando da sua autoestima. E essa autoestima está relacionada ao que você pensa, ao que você sente, o que você acha de você mesma. Começa por aí. O que os outros pensam e acham de você ainda é a opinião dos outros. A sua opinião é a que vale. A sua é a que vai te levantar.
E se você não está conseguindo ter nenhum pensamento positivo sobre você, volta lá na sua infância, na sua adolescência, volta nas suas memórias positivas, volta naquele momento onde você se permitia sonhar, para você começar a resgatar essas sensações. E se mesmo assim você não conseguir ou não tiver a menor vontade de fazer isso, aí peça ajuda. Peça ajuda de uma pessoa que seja profissional. Peça ajuda de um amigo que você confia, mas não se permita permanecer nesse estado terrível onde a gente se deprecia todos os dias. Isso faz muito mal. Isso vai te tornar uma pessoa escassa, escassa de relacionamento, escassa de saúde, escassa de dinheiro. A escassez, quando está envolvida com o julgamento, ela ganha várias camadas e a gente não percebe. E principalmente a escassez do tempo. Porque esse tempo que você perde falando mal de você e do outro, você poderia estar fazendo o contrário. Olha isso, você poderia simplesmente estar falando muito bem de você, pensando muito bem de você, falando bem de outras pessoas. Isso é incrível, isso gera uma outra energia, uma energia positiva. E se você não estiver conseguindo enxergar nenhuma qualidade positiva em você neste momento, mesmo depois de ter pensado na sua infância, na sua adolescência, ou há alguns anos atrás, algum momento que te trouxe felicidade, um momento de paz, volte nessas memórias positivas, né? Não nas negativas. Volte nessas memórias positivas para você lembrar qual era a sensação. E se nem isso adiantar, peça ajuda. Não se conforme. Peça ajuda. Existem vários profissionais para isso. Se você não conseguir acessar um profissional, peça ajuda de um amigo que você confia ou de um familiar, mas não se conforme em ficar nessa condição. Isso vai te tornar uma pessoa muito escassa. É muito ruim viver na escassez. E eu confesso o quanto eu fiquei irritada quando eu me dei conta que grande parte da minha escassez financeira mesmo estava relacionada a isso, ao julgamento. Que eu passei anos da minha vida fazendo isso comigo, fazendo isso com outras pessoas, que eu perdi em tempo, anos, que eu poderia estar me dedicando a mim, às minhas questões, aos meus sonhos, e quando eu me tornasse eu me tornando uma pessoa melhor, eu poderia ajudar até outras pessoas com muito mais facilidade. Então, se você atua na sua vida com julgamentos, perceba isso, interrompa isso. Peça ajuda se for necessário, mas não admita o julgamento na sua vida. O julgamento é uma coisa, a crítica, a autocrítica é outra coisa. Não esqueça, o julgamento leva a esse lugar da depreciação, o julgamento tem essa qualidade negativa, esse julgamento não emancipa ninguém. A crítica é diferente, a crítica você começa a construir um pensamento melhor, você começa a entender que é necessário avaliar aquela situação e você vai refinando a sua crítica, vai refinando para não cair no julgamento. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, que vocês tenham uma vida muito abundante de tempo, de dinheiro, de novos relacionamentos, amizades, relacionamentos também amorosos, tudo que vocês desejarem. Se vocês tirarem o julgamento da vida de vocês, vocês vão dar um grande e belíssimo passo. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curta este vídeo. Essa ação de curtir tem ajudado o canal a crescer, tem ajudado a chegar em outras pessoas. Compartilhe com amigos que você acha que pode se interessar por este assunto. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. E muito, muito, muito grata por sua presença aqui hoje.